Olá, magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover, dessa vez com o capítulo 223, onde os nossos heróis Asta, Finral, Noelle e Mimosa seguem sua viagem pro reino de Hersht. Eles agora já estão entrando como visitantes naquele reino, mas a gente já sabia que aquela rainha estava interessada em Asta. Ela queria pra si o demônio que pertencia ao reino de Clover, e agora a gente vai ver tudo o que tá acontecendo ali. Não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo e de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo já se inicia com todos eles completamente impressionados com aquele reino que parecia muito legal. Hersht era incrivelmente bonito, era uma bela vista, aquele lugar era incrível, cheio de pássaros e animais, era um reino oculto por ondas e verde. Aquele era o reino que tomava o nome do capítulo. Black Clover, capítulo 225, o Reino Hersht. Todos os nossos heróis estavam naquele barco e o Finral então começa a se perguntar onde eles podiam atracar, onde eles poderiam parar aquele navio. Asta, que até então carregava Sekirei em sua cabeça, também se perguntava isso sem se perguntar, ele só tava meio confuso ali. Naquele instante, então, surge uma pessoa completamente desconhecida dentro daquela embarcação. Alguém simplesmente se aproxima deles dizendo, por favor, sigam em frente. Nesse instante, a Mimosa então olha pra trás rapidamente e ela parece reconhecer aquela pessoa que estava ali se aproximando. Ela dizia, é você que está aqui? E naquele momento a gente vê que era um homem que estava parado na frente deles. Seu nome era Gaja e ele fazia parte da guarda espiritual. Ele seria o guia daquelas pessoas que estavam ali. E por isso recebia todos dizendo, bem-vindos ao reino de Hersht. Ele então começa a se aproximar mais do grupo enquanto cumprimentava a Mimosa, dizendo que já fazia bastante tempo desde a última vez que ela os visitou. E então a Mimosa já respondia rapidamente dizendo, realmente Gaja-san, eu fico muito feliz de ter lembrado de mim depois de tanto tempo. E o Asta lá atrás estava bem confuso perguntando, ei, esse cara aí é uma pessoa importante? Quem que é esse cara aí? E a Noelle meio envergonhada já dizia, ele sim, fica quieto. Nesse momento então ele simplesmente faz aparecer um copo com um canudo do nada em sua mão enquanto diz, é claro, afinal da última vez que você veio aqui, Mimosa, causou uma ótima impressão a todo mundo durante a troca. Ele então se aproxima da garota dando aquele copo pra ela e dizendo, por favor, prova um pouco desse suco de laranja rubra, ele fica mais doce a cada vez que você usa magia. A Mimosa então agradece e pega aquilo imediatamente, afinal aquela era uma fruta incrível, uma magia incrível. Ele também, é claro, dá aquele suco pra todo mundo que tava dentro do barco. A Noelle é a primeira a provar e bem, ela não achou aquilo nada bom, de jeito nenhum, não parecia nada gostoso. Aparentemente ela ainda não tinha tanto controle assim sobre as suas magias. Já o Finral tava gostando tudo daquilo, tomando de uma vez só, mas ele tinha uma dúvida. Aquele homem, o Gaja, disse que era pra seguir em frente, só que tem um beco sem saída na frente deles, como eles vão passar? Nesse meio tempo também o Asta tava ali chorando, afinal, cara, esse suco precisava de magia pra ficar bom e ele não tinha magia nenhuma, então a única coisa que tinha pra fazer era implorar pra Noelle por um pouco de magia no dele. Acontece então que nesse momento, enquanto todos eles estão ali se divertindo um pouco, uma grande explosão de água acontece, algo estranho tava rolando ali. Nesse momento então a gente percebe que uma grande parede de água se formou em meio àquele beco sem saída. Naquele instante então o barco deles estava frente a frente em uma espécie de cachoeira gigante. Nesse instante o Gaja diz, a nossa rainha nos dará a honra de nos transportar até lá. Nesse momento o barco começa a subir aquela parede e agora já estava em linha reta andando por cima de todo o reino. O Asta então fica completamente impressionado, a rainha, como assim? Aquele homem realmente estava falando que tudo isso, toda essa quantidade incrível de água era magia de uma única pessoa? Tudo isso era o poder da rainha? Naquele momento então Gaja calmamente responde dizendo que toda a barreira de névoa que eles viram e também as escadarias de água, tudo aquilo fazia parte da Manazone da rainha, o seu poder ocupava o país inteiro. E o Asta dizia que era muito legal, além de dizer também que o seu suco era demais. Noelle então continuava tomando ali aquele suquinho enquanto começava a pensar que aquilo era impossível, só podia ser brincadeira. Pra ela não tinha como uma única pessoa esconder um país inteiro com sua magia. E o Asta ele já tava completamente empolgado com todo aquele lugar, a natureza daquele reino era incrível, a gente via várias e várias lindas borboletas voando ao redor dele. Enquanto eles passavam, a Mimosa começava a cumprimentar todo mundo que olhava aquele barco, e em pensamento ela dizia que este era um país incrível, não dava pra imaginar um demônio vivendo ali dentro. Nesse instante então a gente começa a ver um pouco mais da história do reino de Hersht, o país que foi criado há mais ou menos 1200 anos atrás. Durante gerações, a rainha, através de um pacto com o espírito de água, usa sua magia de água para proteger o reino inteiro. Ela pega emprestado o poder da água das árvores para repelir invasores indesejados. E como este ambiente é rico em mana, uma civilização mágica foi capaz de florescer ali. Tudo isso fez de Hersht aquele reino lindo, aquele reino rico em mana e de natureza incrível, cheio de animais e as mais diversas plantas. Nesse momento então a Noelle fica muito impressionada, dizendo que tudo aquilo era incrível. Observando todo aquele reino rodeado em água, ela só conseguia pensar numa coisa: como uma única pessoa consegue trazer paz para um país inteiro? Tudo isso só pode ser nomeado de incrível e nada mais.
Nesse momento então Gaja, que estava um pouco à frente deles, começa a dizer: realmente, pelo menos até agora. Nesse instante o Asta e a Mimosa já ficam um pouco confusos, e é então que aquele homem olha pra trás em direção a eles e começa a dizer: porque eu realmente não sei o que vai acontecer depois disso. Nesse momento então Asta, que estava ali parado no barco perto de Mimosa, começa a ficar rodeado por uma grande bola de água. Algo estava nascendo em volta dele, algo estava o cercando completamente, então a gente vê o garoto simplesmente se afogando ali. Ele foi completamente rodeado por uma enorme bolha de água gigante. Após isso então aquela bola de água simplesmente saltou do barco, levando Asta embora, deixando todo mundo pra trás, apenas puxando o garoto com tudo. Nesse momento então Noelle já fica completamente desesperada, gritando por Asta. Ela não entendia o que estava acontecendo ali, e Mimosa também não. A garota do Alvorecer Dourado começa a gritar, perguntando o que era aquilo, o que era tudo isso que estava acontecendo. Ela questionava o Gajo o que estava acontecendo ali. Nesse momento então aquele homem que estava todo sério agora começa a dizer que existiam certas coisas que eles precisavam fazer em nome da paz. Noelle então, vendo Asta ficando cada vez mais distante, começa a dizer que eles precisam ir atrás dele imediatamente, e o Finral concorda com isso, dizendo: pode deixar, eles precisavam buscar ele agora. Finral então diz para as duas aumentarem a força do pulo delas com a magia de reforço, para assim ficar mais fácil dele a transportar. Noelle então sai correndo na frente, chamando por Mimosa, dizendo para ela acreditar no contrabandista dos touros, e ela então começa a sorrir um pouco preocupada, dizendo que certo, eles iriam salvar Asta. Nesse momento então as duas saltam na frente, logo atrás delas o Finral salta também, todos pulam em direção a Asta, eles estavam indo atrás do garoto. Nesse momento então Finral usa sua magia naquelas duas, ele começa a usar a Kulkama Roll da Tenshi no Rabataki. Aquela era sua magia espacial, bater de asas do anjo caído. Naquele instante então ele usa seu poder, sua magia espacial, para manter elas voando no ar e também para se manter ali. Nesse instante a gente via que elas que estavam na frente conseguiram ir muito mais longe, conseguiam se aproximar cada vez mais de onde o Asta estava indo. Ele por sua vez havia ficado um pouco para trás, mas ele estava conseguindo ali de longe as manter voando. Nesse instante então agora um pouco de longe o Gaja começa a observar aquele grupo enquanto dizia, e pensar que eles eram apenas do terceiro nível. Aquele barco que agora parecia estar no fim da linha parecia muito distante de onde os nossos heróis estavam, só que do nada, em um piscar de olhos, Gaja simplesmente aparece atrás de Finral, que estava ali voando. Aquele homem simplesmente surge ali sorrateiramente enquanto dizia: que magia interessante você tem. Finral estava completamente assustado, suando frio enquanto olhava pra trás, se perguntando o que, como ele me alcançou. A Noelle então de longe estava bem assustada também, ela gritava pelo nome do Finral, e é então que a gente vê. Ele em um instante já havia chegado em Noelle Mimosa enquanto usava sua Mizu Souzei Mahou Suiryu no Ne. Aquela era a magia de criação de água, ninho do dragão do mar. Ele alcançou todos os heróis rapidamente, praticamente ao mesmo tempo. Ele colocou uma onda gigante atrás do Finral, que tudo que podia fazer era correr enquanto voava. Nesse momento então Finral fica completamente assustado, mas não só pelo ataque, mas também pelo que ele estava vendo ali. Aquele homem estava flutuando ao ar, mas não estava usando magia nenhuma, ele estava voando sem usar magia. Nesse momento então Noelle, que estava sendo atacada, puxa o seu Grimório e começa a dizer que não sabe o que ele estava planejando fazer, mas já que ele quer lutar, não deveria pensar que vai escapar assim tão fácil. Ela então rapidamente entra em seu modo Valkyrie e ativa sua armadura de água enquanto diz: não vai ser tão fácil fazer isso depois de ousar encostar no companheiro de uma nobre do reino de Clover. Nesse momento de longe, Finral fica com os olhos brilhando, dizendo: nossa, Noelle é mesmo linda e legal também. E depois disso ele já fica completamente arrependido, dizendo: não, espera aí, o meu coração é só da Finesse San e de mais ninguém. Nesse instante então Gaja começa a dizer que esse tipo de magia de Noelle era bem forte e raro também. Agora, nesse caso, com certeza era uma magia de primeiro nível. Ele então começa a dizer que aquela era uma bela exibição de magia de água, então por isso ele também iria brincar. Nesse momento ele abre seu Grimório e começa a dizer: me permita também lutar a sério com você. Nesse instante então conseguimos ver as palavras de sua magia, mas aquilo formando-se com água. Ele parecia estar num nível completamente diferente, o que impressionou até mesmo Noelle, que ficou bem assustada enquanto pensava: o quê? O que é isso? A garota nunca havia visto algo assim. Nesse instante então a gente muda completamente de cenário e seguimos com Asta, que estava ali voando enquanto se afogava. O garoto realmente não estava entendendo nada enquanto estava ali, simplesmente tentando se manter vivo. Nesse momento então a gente vê que ele estava indo pro meio do reino, mas também estava entrando num buraco bem gigante, algo bem profundo. Asta estava descendo aquilo em alta velocidade, aquele local que ficava escondido no meio de Hearst. Nesse momento então ele simplesmente cai, aquela bolha de água gigante explode, o garoto simplesmente deu com a cara no meio do chão. É então que a gente vê alguém se aproximando, alguém com uma armadura, dizendo: me perdoe pelo convite mal educado, mas pelo bem do meu país eu estive esperando pelo seu demônio. Nesse momento então vemos Asta já empunhando a sua espada pronto pra lutar. Isso porque uma amazona gigante, uma guerreira de água, estava vindo em sua direção. Aquela armadura de água empunhava uma grande espada, estava pronta pra enfrentar Asta, e no fundo a gente via a rainha de Hearst ali. Ela estava usando aquela magia pra enfrentar o garoto, não só isso, pra roubar o seu demônio. Aquelas eram suas intenções sem limites. No reino de Hearst, banhada em água, a batalha do tamanho de um maremoto estava se aproximando. E a gente vai ver tudo isso acontecendo no próximo capítulo de Black Clover 226.
Galera, e agora finalmente a nova saga realmente começou. Aqueles capítulos de transições já estavam bem legal, mas agora o arco de verdade, as novas batalhas finalmente vão começar. Já lembrando que eu ainda acho que essa rainha vai ser aliada e eu vou contar pra vocês logo em outro vídeo como eu acho que tudo isso vai acontecer. Mas vamos ver como tudo isso vai rolar, porque Black Clover tá muito épico e eu acredito que a rainha vai ser uma grande aliada no futuro. Vamos ver como tudo isso vai acontecer no próximo capítulo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido, tenha gostado do vídeo de hoje. Eu conto muito em ver todos vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!